Olá pessoal, estamos de volta com o nosso curso Estratégia Pedagógica para a Inclusão de Estudantes com Necessidades Educacionais Específicas, Tutoria de Pares. Nessa terceira etapa, nós iremos falar um pouco a respeito do regulamento de tutoria de pares. Anexo a esta apresentação, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, nós temos um documento que foi construído no Instituto Federal Baiano, no campus Guanambi, que foi baseado em documentos comuns já existentes no serviço público e somado a ele a literatura da área de tutoria de pares para o seu embasamento. Esse documento foi construído pelo NAPEN, Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, do campus Guanambi, e essa equipe ficou com essa responsabilidade e eu pude ajudá-los também um pouco nessa empreitada. E acredito eu que ficou um bom trabalho e por essa razão estou trazendo para vocês esse regulamento. E por que esse regulamento é tão importante? Porque ele é um documento orientador. É ele que vai dizer para nós como nós devemos nos portar no sentido da tutoria de pares para que possamos estabelecer regras e diretrizes para cuidar dos nossos estudantes que estão envolvidos nesse processo. O documento orientador, ele é capaz de nos dizer o seu objetivo, qual é a sua natureza, para que ele serve, a quem que ele atende. Então ele esclarece tudo ao redor da tutoria de pares para que então o trabalho seja desenvolvido da melhor forma possível. Naturalmente, com a experiência e com o tempo, esse regulamento ele pode ser alterado. E além disso, ele também pode ser modificado para atender especificidades regionais, por exemplo, ou da sua instituição. Neste documento, alguns elementos que eu considero importante que a equipe desenvolveu, eu gostaria de trazê-los para vocês. Da natureza e finalidade do documento, o artigo 2º traz o seguinte: considerando a tutoria de pares como método onde um aluno considerado tutor assiste pedagogicamente em disciplinas ou em atividade de interação social um outro aluno, definindo-se que o tutor poderá ser preferencialmente colega de classe, colega de disciplina ou colega do curso de doutorado. Por que preferencialmente nesta ordem? Porque algumas pesquisas apontam que o colega de classe ele já tem as mesmas atividades a serem desenvolvidas e por essa razão facilita o processo de tutoria de pares dentro daquela disciplina. Por essa razão é que existe uma vantagem muito maior por ser colega de classe, por ser colega da disciplina, ou no último caso, ele ser colega do curso. É evidente que caso não hajam pessoas interessadas em participar da tutoria, e aí nós temos o inciso primeiro, em casos específicos e devidamente descritos em edital, o tutor poderá ser de um curso diferente. Mais adiante nós veremos os tipos de tutoria que o documento nos traz. E no inciso 2º temos que a tutoria de pares será disponibilizada para todos os cursos que possuem alunos com necessidades específicas matriculados, com as vagas detalhadas e especificadas em edital de seleção, de acordo com a disponibilidade financeira institucional, seja para tutoria acadêmica ou para uma tutoria sociopedagógica. E aqui eu vou dizer para vocês por que isso é importante. Nós, primeiro, temos que fazer um estudo no início do ano, no início da primeira semana, junto aos professores, para conhecer os nossos estudantes, e só a partir daí é que é construído o edital. Muitas das vezes existe um tutor para uma disciplina, em outros casos já não é só para a disciplina. Então, isso é muito importante, conhecer e principalmente conversar também com os estudantes com deficiência, para que eles nos digam o seu parecer.
Inclusive, pessoal, gostaria de chamar a atenção para um aspecto bastante relevante e que pode ser dúvida, ou já tenha sido dúvida no nosso curso, que é a respeito da tutoria de pares na educação infantil. A literatura ela traz algumas experiências a respeito desse assunto, mas particularmente não é algo que tenhamos trabalhado para conhecer mais profundamente, pois a educação infantil tem suas especificidades e suas características. Contudo, é possível sim se trabalhar, mas é preciso, antes disso, avançarmos nesses estudos que estão com sua literatura fora do país. Então, por essa razão que nós precisamos estudar para trazer como utilizar ou como desenvolver, quais são as características e especificidades dentro da educação infantil. Pois bem, pessoal, outro ponto importante no nosso regulamento são dos tipos de tutoria de pares. Isso esclarece algo muito importante, pois temos a tutoria de pares acadêmica, que consiste em acompanhar o tutorado em disciplinas, poderá ser remunerada ou pode ser voluntária. Um aspecto relevante é que pode ser uma disciplina, por exemplo, que aquele estudante tem de matemática e ele tem dificuldade, ou pode ser também, que é o segundo caso, uma tutoria de pares sociopedagógica, que consiste em acompanhar o tutorado na realização de atividades pedagógicas e atividades de interação no ambiente institucional, a depender da necessidade do aluno. Poderá ser remunerada ou voluntária. Essa tutoria de pares sociopedagógica, vamos supor que nós temos um aluno que ele só tenha dificuldade de socializar, de interagir, de ir até o setor, vamos supor um caso de um autismo, ou, por exemplo, de alguma adaptação de material. Então, por essa razão, a tutoria de pares sociopedagógica, ela não é ligada diretamente a uma disciplina, mas ela é muito importante a depender da especificidade de cada estudante. E é por essa razão que, no início da construção do edital, você precisa conhecer os estudantes, conversar com os estudantes, para compreender as suas reais necessidades e de que forma é que podemos construir uma tutoria de pares que possam ajudar ou colaborar um pouco com sua atividade acadêmica. No inciso primeiro, nós temos que a tutoria de pares remunerada por bolsa não gera nenhum vínculo empregatício para o IFBaiano, nesse caso, ou para o estudante. Esse é um aspecto muito importante e é semelhante ao processo de monitoria. No inciso segundo, o estudante tutor deve assinar um termo de compromisso referente à atividade de tutoria de pares, também semelhante à monitoria, e em nenhuma hipótese o estudante tutor deve ser aproveitado para suprir atividades de servidores da instituição. Este é um artigo extremamente importante e relevante, porque nós não podemos utilizar o estudante fugindo ao papel da tutoria de pares. O papel do tutor não é substituir o serviço de um funcionário que existe dentro da instituição, dentro da escola. Ele está ali para colaborar junto com o setor de atendimento, com o docente, com a escola e principalmente com o tutorado. Mas essa colaboração não pode ir além do seu papel de tutor. Pois bem, pessoal, o inciso segundo traz o seguinte: é de total responsabilidade do estudante tutor a organização e aplicabilidade de tutoria de pares de maneira a não prejudicar suas atividades acadêmicas, podendo o estudante ou o docente que acompanha a tutoria solicitar em qualquer momento a substituição da função de tutor se forem observados prejuízos acadêmicos. Este é um aspecto que já falamos antes e é muito importante. Nós não podemos, por conta da atividade de tutoria, pela sua importância, comprometer a atividade acadêmica do tutor. Na nossa experiência, eu particularmente não me recordo de nenhum caso em que o tutor tenha se prejudicado em suas atividades. Evidentemente, desde que tenha sido acompanhado pelo setor com cuidado à tutoria de pares. Dessa maneira, o tutor, ao contrário, ele consegue aprender mais, a se envolver na atividade, como já dizemos antes.
Bom, a respeito dos objetivos deste regulamento, eu trouxe alguns aqui para vocês, dentre tantos. Colaborar para um melhor desempenho e viabilidade do processo de ensino-aprendizagem do estudante com necessidades específicas, favorecer a cooperação acadêmica visando a melhoria da qualidade de ensino para os estudantes com deficiência e promover o processo de formação de relações interpessoais num contexto informal de aprendizagem entre pares. E a respeito dos requisitos, não está realizando dependência acadêmica, disciplina para qualquer uma disciplina que possa concorrer, no caso da tutoria acadêmica. Ou seja, o estudante que deseja concorrer para a tutoria acadêmica, naquele edital que foi aberto, ele antes precisa não ter sido reprovado ou estar em dependência daquela disciplina. Ter disponibilidade de tempo para atender as atividades programadas, correspondente à carga horária da disciplina e horas sobressalentes para atividades extraclasse. Ter disponibilidade de tempo é algo muito importante para o tutor. Se ele já é envolvido em muitas outras atividades, fica difícil também para ele assumir também a responsabilidade de acompanhar um estudante com deficiência, de maneira que não é interessante que este aluno se envolva em muitas atividades, pois ele pode sair prejudicado, não é? Das atribuições do tutor. Então nós temos as atribuições do tutor, nós temos as atribuições do docente que solicitou aquele tutor para a sua disciplina, e temos também as atribuições do setor de acompanhamento, que no nosso caso aqui é o NAPNE, e como falamos antes, nós somos capazes de compreender que o NAPNE representa aquele setor que dentro da instituição fará todo o enlace da tutoria de pares. Pode ser um setor pedagógico, pode ser um setor de acompanhamento ao estudante educacional, e pode variar de instituição para instituição, no ensino superior, e assim vai. Pois bem, eu trouxe alguns elementos. O item 4 nos diz que a atribuição do tutor é cooperar no atendimento e orientação dos estudantes com necessidades específicas, visando sua adaptação e maior interação no processo de ensino-aprendizagem e no ambiente escolar como um todo. Propor medidas alternativas para o ensino, apresentar mensalmente ao docente um componente curricular e ao NAPNE, ao setor responsável, um relatório de tutoria. Este relatório não é cobrado, muitas vezes ele tem um espaço de tempo, porque esse acompanhamento, mais adiante nós vamos ver, ele é realizado por meio de reuniões periódicas, né? As atividades fora de sala de aula, elas são realizadas aqui conosco, dentro de uma sala específica do NAPNE para realizar este atendimento. E por fim, nós temos que procurar o setor, ao NAPNE ou a coordenação do curso periodicamente para elucidar dúvidas e relatar o processo de reitoria, como ele anda. Caso esses pontos existem, caso o aluno esteja passando por alguma dificuldade e talvez até precise se afastar da tutoria. Lembrando que a preocupação ela deve existir para que nenhum dos estudantes, dos envolvidos, saiam prejudicados em uma atividade, uma estratégia pedagógica tão interessante. Das atribuições do docente responsável, avaliar de forma contínua a prática da tutoria, visando o desenvolvimento de ambos os estudantes, acompanhar o desempenho do estudante tutor nos componentes curriculares de seu curso, identificando possíveis interferências de atividades de tutoria sobre o seu desempenho escolar, a fim de evitar comprometimento do processo de aprendizagem, que foi o que dizemos antes. Inclusive, isso se assemelha muito ao processo de monitoria que existe contra aquele estudante que acompanha de séries anteriores, vários estudantes de uma vez, revisando o conteúdo da disciplina. E por fim, outro item que eu trouxe de responsabilidade do docente é identificar falhas eventuais no processo de tutoria, propor mudanças e encaminhá-las para o NAPNE. Essa parceria, esse elo, trazer o docente e os estudantes, o estudante com deficiência para o setor e aproximar é extremamente proveitoso,
e assim é que a inclusão ela tende a acontecer mais efetivamente. Por fim, das atribuições do NAPNE, que são tantas, mas eu trouxe duas que são bastante interessantes, que é promover o treinamento do tutor. Nós não podemos deixar de realizar um treinamento com o tutor e com o tutorado, porque assim nós teremos uma boa prática dessa estratégia pedagógica. E também promover reuniões periódicas a fim de acompanhar o andamento do programa de tutoria, junto aos docentes e tutores do curso, uma vez que o seu ambiente, a sua estrutura deve permitir que esses estudantes realizem ali os seus atendimentos, que tenham os equipamentos de tecnologia assistiva, pode realizar, já que ele tem baixa visão, o seu atendimento utilizando o equipamento de tecnologia assistiva. Pois bem, pessoal, nesse momento, nessa etapa, nós vimos a respeito desse regulamento. Diversos outros itens não foram tratados e eles estão no documento. Eu gostaria de convidá-los para interagir conosco num fórum que foi criado a respeito desse tema e outras atividades que estão ligadas a ela. Lembro que está anexado a este ambiente virtual de aprendizagem o regulamento que atualmente é utilizado no nosso instituto. Peço que vocês respondam às atividades que, na verdade, têm o objetivo de criticar de forma construtiva e de também trazer os pontos relevantes que você considerou relevante neste documento, que possamos construir cooperativamente e colaborativamente. Muito obrigado e até mais.